Amém. Vamos abrir nosso livro na carta de Judas. Carta de Judas é um capítulo só, difícil de achar, quem não sabe onde está, hein? Mas eu vou dar a dica, é antes de Apocalipse. Então você vai lá em Apocalipse e volta, que você vai achar o livro de Judas. Eu estou aqui com a Bíblia Nova não está domesticada ainda não, então de vez em quando ela dá uma... Eu estou achando que eu vou tomar uma surra dessa Bíblia hoje aqui, mas... Carta de Judas. Só tem um capítulo e vamos ler o livro todo. Você vai poder sair daqui hoje ticando lá um livro inteiro na sua leitura do ano, né? Você vai poder dizer, eu li a carta de Judas inteira hoje. Ela só tem um capítulo, mas você leu. Então, carta de Judas. Todo mundo achou? Achou. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados e são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Escrevi algumas palavras, não, pulei, errei, estou acostumado com a Bíblia, não, vamos, aqui, 3. Amados, quando eu me empenhava para escreveres a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, eles têm guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito.
Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por essa porção da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos socorra, que o Senhor fale conosco nessa noite, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos ser alimentados por Ti, porque esse mundo é mau, e sem a Tua palavra nós estamos perdidos. Então, Senhor, que não seja eu, que não sejam as minhas ideias, que o Senhor supra as minhas incapacidades, as minhas limitações, e que o Senhor fale com a Tua igreja nessa noite, apesar de mim, eu te peço. Aí te agradeço já em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Carta de Judas. A primeira dúvida que deve estar na sua mente é quem é esse Judas, né? Então já digo que não é Judas que morreu, não é Judas Iscariotes que está escrevendo essa carta. Essa carta, temos aqui uma pista, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Sendo assim, entende-se que esse Judas é irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Por que que nós achamos que esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus? Porque seria o único Tiago tão famoso a ponto de não ter uma referência. Porque ele se considera alguém não famoso. Porque ele diz, eu sou Judas, mas você não me conhece bem. Eu sou Judas, irmão do Tiago. Se esse Tiago que ele está falando também não fosse alguém conhecido, não seria uma boa referência. Então aqui ele está falando de Tiago, líder da igreja de Jerusalém, alguém muito bem conhecido dos irmãos, dos crentes daquela época. Então quando ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, nós podemos crer com quase totalidade de certeza de que ele está falando de Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém. Então Judas aqui é o irmão mais moço de Jesus. Ele é um daqueles que também se converteu. A família de Jesus, nos evangelhos, nós não temos o relato da sua conversão. Nós não temos o relato da conversão de Tiago, irmão de Jesus. Mas, quando vamos ler o livro de Atos, nós vemos que Tiago é o líder da igreja. Então, nós vemos que a família de Jesus, posteriormente, à sua morte e à sua ressurreição, ela se converteu. Então, é esse Judas que está escrevendo essa carta. Para quem? Ele está escrevendo para todos os que foram chamados, aos que foram chamados e são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então essa carta não é uma carta endereçada a nenhuma igreja, não é uma carta que está buscando alcançar um público específico, é provavelmente uma carta que foi escrita para circular em todas as igrejas que haviam naquela época. Era comum que se houvesse cartas, e essas cartas são chamadas de cartas gerais ou cartas universais. Então Judas escreveu essa carta para todos os seus irmãos, para todos aqueles que estavam congregando numa igreja de Cristo naquele tempo. E por que ele escreveu essa carta? Ele nos diz aqui que ele começou a escrever a carta pensando em falar a respeito da salvação. Verso 3, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é como se ele tivesse se debruçado lá na mesa, pego a pena, acendido ali o lampião e falou, vou escrever sobre a salvação. Mas quando ele estava para escrever, foi tocado pelo Espírito, e o Espírito disse, não, temos algo mais urgente para tratar. Temos um problema para tratar. A carta, então, ela vai falar a respeito de lutar pela fé que foi entregue
de uma vez por todas aos santos. Nós recebemos o Evangelho de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Esses irmãos daquela época, eles ainda não tinham o privilégio que nós temos de ter já compilado, determinado quais seriam os ensinamentos, quais seriam os escritos. Nós estamos hoje num tempo privilegiado, onde nós já temos o texto já selecionado, já preparado para nós aqui. Se você for pensar na igreja primitiva, eles tinham um sem número de escritos circulando naquela época. Um sem número de evangelhos, um sem número de cartas que eram falsificadas dizendo que era de Paulo, ou cartas de outras pessoas. Existia uma série de documentos que circulavam naquela época, e havia muita confusão a respeito. A própria igreja, ao longo da sua história, foi selecionando quais seriam os livros considerados canônicos, considerados inspirados por Deus. Então, livros foram descartados e livros foram aceitos. E o que temos na mão hoje é resultado dessa seleção histórica. Abra um parêntese aqui para os irmãos, porque talvez vocês sejam bombardeados com informações, dizendo, olha, tem vários livros ocultos, livros apócrifos, livros que foram escondidos da igreja, querendo colocar no seu coração uma dúvida, dizendo, olha, estão escondendo coisas de mim. Esse livro que eu tenho na mão não é confiável, porque existem outros livros, outros documentos que não foram incluídos aqui, e a pessoa fala isso para você como se fosse um segredo, como se fosse algo que estão escondendo de você, que se você descobrir, que se você souber, você vai revolucionar o seu pensamento a respeito de Cristo. Tudo mentira, tá, gente? Todos esses documentos, todos esses livros, todas essas cartas são de conhecimento público. Se você buscar na internet, você vai encontrar um monte. Se você quiser ler o Evangelho de Tomé, você vai achar. Se você quiser encontrar lá a Ascensão de Moisés, que é um livro que é citado aqui, que a gente vai falar mais a fundo, você vai encontrar outras cartas, você vai encontrar o Didaquê, você vai encontrar o Pastor de Hermas. Tem vários documentos que circulavam na igreja naquele tempo que não estão incluídos aqui, mas eles não são secretos, eles não estão escondidos de você. Se você ler esses livros, você vai entender por que eles não estão aqui. Houve critérios para que esses livros fossem escolhidos. Então, fique em paz. Mas a grande verdade é que essa igreja, ela vivia um tempo de grande confusão. Nós hoje sabemos quais são as escrituras, sabemos quais são os textos que são considerados inspirados, que são canônicos, mas eles não tinham isso. Então, eles precisavam lutar pela fé que foi de uma vez entregue aos santos, eles precisavam selecionar, olha, isso aqui é confiável, isso aqui não é confiável, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E aproveitando-se dessa confusão, haviam vários falsos mestres que se infiltraram na igreja. Judas, então, ele é levado pelo Espírito a alertar a igreja de que havia vários falsos mestres que estavam infiltrados na igreja, que estavam tentando deturpar a mensagem do Evangelho, que estavam tentando levar aqueles fiéis a crerem coisas que não eram verdade, que estavam querendo levar esses fiéis a depositar as suas esperanças, depositar a sua fé, depositar as suas expectativas em coisas que não são reais e que não são verdadeiras. E ele vai no verso 4, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Qual é a heresia principal que Judas está combatendo aqui? Transformando em libertinagem a graça de Deus. Ou seja, eles estavam ensinando para as pessoas que a graça de Deus era tamanha que você poderia viver de qualquer maneira. Você pode fazer o que você quiser. Deus é amor. Deus, ele é perdoador. Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados, então por isso, você não precisa se preocupar. Você pode viver como quiser, fazer o que quiser, porque você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre
para viver. Deus te fez assim, Deus te deu esses desejos, você pode dar vazão a esses desejos, você pode viver de acordo com os seus desejos. Mas então, Judas está alertando que essas pessoas são ímpias, estão deturpando, estão alterando, estão corrompendo os ensinamentos de Deus. Então ele vai passar do verso 5 até o verso 19, falando a respeito da punição. Ele vai trazer exemplos de como Deus pune essas pessoas. Então, no verso 5, ele vai dizer: olha, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Ele então cita aqui 3 exemplos. Ele cita o exemplo do povo do Egito que foi liberto do Egito, mas que pereceu por sua incredulidade. Fala dos anjos que foram rebeldes e estão reservados para o dia do grande juízo. Cita Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, para demonstrar que Deus tem uma punição reservada. Deus tem uma punição reservada para aqueles que estão em desobediência, para aqueles que estão em rebeldia, para aqueles que insistem em fazer o que é mal diante de Deus. Então ele está querendo dizer assim: não confie nessas mensagens, não confie nesses ensinos que dizem que você pode viver de qualquer maneira, porque Deus salvou o povo do Egito, mas destruiu aqueles que foram incrédulos no caminho. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus reservou anjos para o dia do juízo, porque foram desobedientes. Então não acreditem que você pode viver de qualquer maneira, não acreditem que vocês têm uma liberdade tal que podem fazer o que vocês quiserem. Judas está trazendo à memória o fato de que Deus pune pessoas, de que Deus tem sim um castigo destinado àqueles que permanecem em seus pecados. Só que ele alerta, então, a partir do verso 8, que esse destino também é desses falsos mestres. Do mesmo modo também esses, ou seja, esses que estão ensinando coisas erradas, do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda vocês. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, vamos parar aí. Eu tenho algumas coisas para explicar aqui. Você deve estar se perguntando: Guilherme, que história é essa de arcanjo Miguel brigando com Satanás pelo corpo de Moisés? Onde está escrito isso na Bíblia? Onde é que eu encontro essa história? Judas aqui está citando um dos livros apócrifos que eu falei. Ele está citando um livro chamado Ascensão de Moisés, que é um livro que circulava ali entre o povo judeu. Então ele está usando uma literatura que lhe era familiar para trazer um exemplo nessa carta. Ele não está trazendo, então, uma autorização, ele não está canonizando o livro Ascensão de Moisés, ele está simplesmente usando essa história, que é conhecida entre os judeus, para trazer um exemplo. O que ele quis dizer com isso? Olha só, Miguel, que estava brigando com o diabo, não difamou o diabo? Que poderia fazer, né? Ele estava lutando contra o diabo, ele poderia pronunciar uma sentença difamatória contra o diabo, e ele não fez. Ou seja, o respeito, o temor era tão grande, e faz um contraponto com esses que são falsos mestres, no verso 10, esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Ele está usando essa história apenas para uma comparação, para dizer que esses falsos mestres tinham compromisso com nada, eles não respeitavam nenhuma autoridade, eles não tinham entre eles nenhum respeito por ninguém. Eles estavam dispostos a difamar quem quer que seja, eles estavam dispostos a distorcer qualquer verdade.
Esse era o compromisso deles. Então ele usa esse exemplo para isso. Mas ele diz, ai deles, eles têm a sua sentença condenatória, isso está lá no verso 4, né, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo. Ele está fazendo esses contrapontos aqui nesse texto. E aí no verso 11 ele vai trazer outros exemplos, porque ele vai trazer agora exemplos de pessoas que foram guiadas, que eles guiaram para os maus caminhos, né? Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Quais são esses 3 exemplos? Porque ele citou esses 3 exemplos. Caim é tido como o pai dos pecadores. Ele é, quando você vai ler lá Gênesis, quando vai falar da descendência de Caim, você vai ver que vai chegar até Lameque, que era o homem que se batia no peito e dizia que ele era 70 vezes pior do que Caim. Então Caim, aqui ele está sendo citado como alguém que foi exemplo negativo e que conduziu outras pessoas ao erro. Quando ele cita Balaão por dinheiro, ele foi para profetizar mentiras. Então ele tinha a intenção de conduzir pessoas ao engano. Balaão é citado como alguém que conduz pessoas ao engano. Quando ele fala da revolta de Corá, ele vai falar de lideranças que se insurgiram contra a liderança de Arão e de Moisés, e que questionaram a liderança de Arão e de Moisés. Isso está relatado lá, também no livro de Êxodo, e você vai ver que essa revolta de Corá resultou na morte de 250 pessoas que seguiram esses rebeldes. Então aqui Judas está dizendo o seguinte: quem acompanhar esses falsos mestres, quem seguir esses falsos mestres, quem seguir esses ensinamentos, terá o mesmo destino que esses falsos mestres. Então não se deixem enredar, porque senão o seu destino será igual. Verso 12, esses que ele cita, Caim, Balaão e revolta de Corá, esses falsos mestres, são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, são árvores que em plena estação de frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam com as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. O que ele está alertando é que esses homens, esses falsos mestres, eles estão infiltrados e eles participam das festas, eles estão ali como rochas submersas, né? Quem navega sabe o perigo de uma rocha submersa, de algo que você não está mapeado, de você navegar por lugares que ainda não foram mapeados, e você corre o risco de estar navegando e naufragar, porque bateu numa pedra dessa que não estava vista. Você olhava para o rio, ou olhava para o mar, e parecia que estava tudo bem, parecia que estava tudo calmo, parecia que você poderia transitar por ali tranquilamente, mas essas rochas submersas são armadilhas que vão fazer com que você naufrague. Judas está alertando para isso. Pode parecer que está tudo bem, pode parecer que eles estão perfeitamente integrados no meio da igreja, mas eles são como rochas submersas, são pastores de si mesmos, eles estão condenados, os seus ensinos estão condenados. 14, foi a respeito deles também que profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mais uma vez um parêntese, ele está citando aqui Enoque, o livro de Enoque, um livro também que não é canônico, um livro que circulou entre os judeus e que você pode procurar na internet, você vai achar o livro de Enoque, não é nenhum segredo, mas não é um livro canônico. Judas está citando porque é algo que era familiar a ele e familiar àqueles que ele estava escrevendo.
mas ele simplesmente cita para dizer que haverá um momento do juízo dessas pessoas. Haverá um momento onde essas pessoas serão completamente punidas, elas têm o seu destino selado. E ele traz mais características, são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, e adulam os outros por motivos interesseiros. Irmãos, essas descrições que Judas faz dos falsos mestres da sua época, são completamente estranhas a nós. Quando você olha para o cenário das igrejas, quando você olha para a miríade de mensagens, de pregações, nós com o advento da pandemia, quantos e quantos de vocês foram buscar palavras, foram buscar ensinos? Irmãos, esses falsos mestres ainda estão entre nós. Esses falsos mestres ainda têm seu espaço, eles ainda estão sendo seguidos por várias e várias pessoas, eles ainda estão proferindo seus falsos ensinamentos, eles ainda estão buscando seus próprios interesses, eles ainda estão adulando outros por motivos interesseiros. Nós ainda temos no meio da igreja hoje, homens e mulheres que estão proferindo mentiras, que estão proferindo falsos ensinamentos. Todo cuidado. Judas, ele tinha uma intenção de escrever sobre a salvação, mas foi impelido a alertar os irmãos daquele tempo a respeito dos falsos mestres, e eu senti, lendo a carta de Judas, o mesmo ímpeto. Nós estamos aqui, como foi falado pela manhã pelo pastor Gilson, como foi dito por mim no culto da virada, nós estamos empenhados em trabalhar a nossa comunhão. O objetivo agora em 2023, a nossa ênfase agora em 2023 é trabalhar a nossa comunhão. Estamos sendo movidos por Deus, estamos sendo movidos pelo Espírito a trabalhar a nossa comunhão, mas hoje eu fui impelido a falar com os irmãos a respeito dos falsos mestres e dos falsos ensinamentos que estão no nosso meio. Cuidado com as fontes que você bebe, cuidado com as pregações que você assiste, cuidado. Você faz parte dessa igreja, você é membro desse corpo, você confia no pastor dessa igreja. Tenha como prioridade os seus ensinamentos, porque tudo que é ensinado nesse lugar busca sair das Escrituras, através de uma vida piedosa, de oração, de estudo, de dedicação. Nós estamos cercados, irmãos, e a internet e a pandemia nos colocaram em contato com uma série de coisas. Existem pastores na televisão, existem pastores no YouTube, existem pastores em TikTok e em várias outras redes sociais, Instagram, Facebook. Hoje qualquer pessoa pode pegar um microfone e um celular e abrir um canal e falar o que quiser. Qualquer pessoa. Não se conhece a história, não se conhece a formação, não se conhece de onde veio, não se sabe como se vive. Porque o grande desafio de uma liderança que está com a igreja é porque vocês estão vendo a nossa vida, vocês estão vendo a nossa família, vocês estão vendo os nossos filhos. Um pregador da internet não tem nenhum compromisso com isso. Você não sabe como ele vive, você não sabe se ele é fiel à esposa, você não sabe se ele trata bem os filhos, você não sabe o resultado da influência das pessoas próximas a ela. Vivemos tempos parecidos com o que Judas descreve aqui. Estamos cercados de pessoas arrogantes, pessoas que questionam a autoridade das Escrituras, pessoas que colocam em dúvida a tradução, a transmissão, colocam em dúvida tudo, querem que você duvide de tudo, querem que você duvide, sabe de quem? Querem que você duvide do seu pastor. Quantos e quantos vídeos eu vejo nas redes sociais que começam assim: seu pastor não quer que você saiba disso, seu pastor te escondeu isso, e vem com uma série de sofismas, de enganos e de mentiras. Então cuidado, cuidado. E Judas então, a partir aqui do 17,
Ele começa, né, ainda falando de punição deles, mas já começa a dar uma luz de como a gente pode se blindar, se proteger disso. Verso 17: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: a melhor maneira de você se proteger dos falsos mestres é conhecer a palavra que foi trazida até você, é conhecer os ensinamentos que foram testados ao longo dos anos, conhecimentos que foram transmitidos, que estão ali seguros para você. Lembre-se. Aí no 18 ele traz uma advertência agora dos apóstolos, né? Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Últimos tempos, últimos dias. Percebem como esses últimos tempos e últimos dias são algo que estão presentes na igreja desde a sua tenra idade? Porque a gente fica hoje, né? Estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo os últimos dias. Os nossos irmãos lá do primeiro século também tinham essa mesma sensação. Porque os últimos tempos foram inaugurados no momento em que Jesus ascende aos céus. No momento em que Jesus ressuscita e ascende aos céus, estão inaugurados os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos desde então. Então esses zombadores, esses ímpios, que andam segundo as suas ímpias paixões, eles estão presentes entre nós para promoverem divisões. Mas então no 20, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Agarrem-se à palavra de Deus, agarrem-se aos ensinamentos de Deus. Tem dúvidas? Pergunte ao seu pastor. Tem dúvida? Converse com a sua liderança. Ouviu algo diferente? Ouviu algo que não se encaixa? Ouviu uma palavra que te traz algum tipo de temor, algum tipo de angústia? Traga e converse com os seus líderes, converse com os seus pastores. É o nosso papel ajudar vocês com as Escrituras, é o nosso papel ajudar você com o conhecimento. Não que nós sejamos detentores ou que sejamos superiores, não é isso. É que a nossa tarefa é essa. Você tem a Bíblia na sua mão, você precisa ler a sua palavra, você precisa conhecer a palavra. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Estamos aqui para acompanhar e andar ao seu lado, para que você possa conhecer mais das Escrituras. Mas se negligenciar as Escrituras, se você não conhecer as Escrituras, você será facilmente levado por qualquer pessoa mais eloquente, qualquer pessoa mais carismática, qualquer pessoa que tem uma boa presença, uma boa dicção, uma boa fala. Porque você não conhece a verdade, você não conhece os ensinamentos dos apóstolos, você não conhece a doutrina dos apóstolos, e você fica lá vulnerável, porque esses falsos mestres estão trabalhando muito. Então a solução é você se agarrar, orando, edificando-se na fé, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos conduzir para a vida eterna. Firme-se nisso. E ainda temos outra tarefa, no 22, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Temos 3 tipos de pessoas aqui, né? Nós temos que ter compaixão de alguns que estão em dúvida, pessoas que estão ouvindo, que estão bebendo de várias fontes, que ouvem uma palavra aqui, uma palavra ali, um ensinamento aqui, seguem uma determinada pessoa, seguem outro ensinamento e acabam ficando em dúvida, e a gente precisa ter compaixão dessas pessoas, se aproximar delas e poder apresentar e demonstrar os erros, e demonstrar o que é correto, o que é errado. Outros aqui, precisamos tirá-los do fogo, pessoas que já estão quase caminhando lá para o ensinamento desses falsos mestres. Nós precisamos
tirá-las do fogo, né? Nos empenhar para apresentar a verdade, nos empenhar para apresentar o ensinamento correto, para que elas não sejam levadas pela influência desses falsos mestres, para que elas não tenham o mesmo destino desses falsos mestres. E por fim, quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor. São pessoas que já estão mais envolvidas, pessoas que já estão mais convencidas, pessoas que já estão articulando os falsos ensinamentos, porque receberam esses falsos ensinamentos, estão ali debaixo da influência desses falsos mestres. Nós precisamos ter compaixão, mas precisamos ter temor, já sabendo que temos que ter cuidado, não nos impedir, não nos sentirmos impedidos de conversar, de dialogar com essas pessoas, mas tendo sempre cuidado, sabendo que elas já estão sob um nível de influência e a gente precisa sim compartilhar a verdade, compartilhar o evangelho, mas tendo cuidado para não sermos nós os contaminados, não sermos nós os influenciados. E ele termina com uma oração, uma afirmação maravilhosa. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Irmãos, é o Senhor que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que vai evitar que a gente tropece, é Ele que vai nos apresentar irrepreensíveis no dia do juízo, é Ele. Mas Ele escolheu meios para fazer isso. Não adianta eu falar assim, eu não vou ler a palavra porque Deus vai me guardar. Eu não vou orar porque Deus vai me guardar. Irmãos, Ele escolheu te guardar pela oração e pela leitura da palavra. Esse é o caminho que Ele escolheu para te guardar. Essa é a forma como Ele vai te guardar. Se nós negligenciarmos o estudo das Escrituras, se nós negligenciarmos o conhecimento da palavra de Deus, se nós negligenciarmos a nossa vida de oração, nós seremos alvos fáceis para esses falsos mestres. Irmãos, se olharmos ao nosso redor, nós vemos o quanto de pessoas estão completamente dominadas por falsos ensinos, dominados por falsos mestres, idolatrando pessoas, idolatrando ensinamentos, sendo guiados, sendo levados como manada para vários e vários lugares e para várias situações. Tudo porque abandonaram o conhecimento das Escrituras, abandonaram a segurança da palavra de Deus e se deixaram enredar por pessoas eloquentes, por pessoas que falam bem, por pessoas que têm uma boa dicção, uma boa desenvoltura. Irmãos, não se esqueçam que o diabo, quando veio tentar Jesus no deserto, ele usou as Escrituras. O diabo conhece a Bíblia. Imagina o que o diabo faz com um crente que não conhece a Bíblia. Porque Jesus respondeu Satanás com as Escrituras. Satanás vinha com uma torção, né? Com uma distorção, uma corruptela da palavra de Deus, tentando induzir Jesus ao pecado, e Jesus respondia com a verdadeira Escritura, e recolocava as coisas no lugar. E se nós não formos um povo que conhece as Escrituras, se não formos um povo dedicado à palavra de Deus e à oração, porque ele diz no verso 20, né? Mas vocês, amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, se nós não nos dedicarmos à oração e à leitura da palavra, nós estamos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber em quem acreditar. Então, cuidado com as fontes que você consulta, cuidado com a água que você anda bebendo, cuidado com os livros que você lê, cuidado com os vídeos que você assiste, cuidado com os pregadores que você segue. Ah, Guilherme, você está querendo então que a gente só ouça vocês? Não.
Você está querendo que a gente só ouça o que você e o pastor Gilson e o Yuri ensinam? Não. Mas conversem conosco, se aproximem de nós, se aproximem dos professores do CETEB, se aproximem dos professores do Panorama Bíblico, se aproximem de irmãos mais experimentados nas Escrituras. Olha, eu estou com um livro tal, estou lendo um livro tal, conheci o pregador tal, e converse, e ouça. Pode ser que você se surpreenda negativamente. Você ouviu alguém na internet, achou maravilhoso, gostou, aí você chega para conversar comigo, eu falo, ih, meu irmão, sai dessa. Cuidado por causa disso. Ele erra nisso. Cuidado. Existem homens e mulheres que são recomendados, são conhecidos. Nós vamos sempre recomendar, nós vamos sempre dizer. Mas existem outros, irmãos, que nós vamos dizer, fuja, esqueça, se aparte. Porque isso faz parte da nossa unidade. Eu estava conversando hoje com os irmãos do curso de membresia, e um dos pilares da comunhão da igreja é a verdade. Nós precisamos ter acordo com a verdade, nós precisamos concordar com o que é verdade, senão nós não teremos comunhão. Senão nós não andaremos unidos, porque um dos princípios básicos é a verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade, precisamos ser uma igreja que conhece a verdade. Não uma liderança que conhece a verdade, uma igreja que conhece a verdade. Uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que está mergulhada nas Escrituras, no conhecimento das Escrituras, mergulhada na oração, cheia do Espírito. Para termos comunhão verdadeira, é preciso ter acordo com a verdade. Eu usei o exemplo na aula hoje, eu vou citar para os irmãos, eu conheço todo tipo de gente, frequento e ando com todo tipo de gente. Eu frequento grupos de cristãos chamados progressistas, né? São aqueles que dão a ênfase no amor de Deus, ênfase no acolhimento, ênfase na aceitação. Mas quando eu sento para conversar com eles, eu digo, irmãos, nós precisamos ter acordo com a verdade. E quando eu coloco determinadas verdades da Escritura para eles e eles não concordam, eu digo para eles, querido, a gente é amigo, a gente continua se frequentando e andando, mas eu digo para você, para mim, você está fora do espectro da religião cristã, porque você está negando verdades que são inegociáveis. Não importa quanto amor você acha que tem no coração, não importa o quanto você acha que está fazendo bem para as pessoas, se você nega determinadas verdades, você é um falso mestre. E eu conheço vários falsos mestres que estão com o coração cheio de amor. E quando você ouve eles falando, você fica maravilhado, porque às vezes a gente não vê esse amor do lado de cá. Às vezes a gente não vê esse acolhimento do lado de cá. E isso ainda faz com que a gente pense que eles estão mais certos ainda. Não estão, irmãos. É a palavra de Deus que define. São as verdades bíblicas que separam quem é e quem não é cristão, quem é e quem não é filho de Deus. São as verdades da Escritura. Então não importa o quão belo, o quão maravilhoso seja o discurso, o quão maravilhoso sejam as intenções, o quão você olha e pense, meu Deus, seria tão bom se a igreja fosse assim. Irmão, se não estiver baseado na verdade, não confie, não serve, não presta, estão condenados. Ainda tenho esperança que um dia eles abram os olhos para a verdade. Ainda tenho esperança que eu possa ser usado por Deus para que eles possam retornar à verdade. Que eles possam ser convencidos pelo Espírito da necessidade das Escrituras. Mas eu sei que eles não são. Eu me sinto seguro de estar próximo deles, porque eu conheço as Escrituras. Que todos vocês também tenham esse conhecimento, porque será mais gente pregando o Evangelho, mais gente anunciando a verdade, mais gente segura. O que nos dá segurança é o conhecimento da verdade. Amém? Vamos ficar de pé.
Senhor. O teu Espírito guiou Judas na escrita dessa carta. Embora ele tivesse um desejo no coração de falar a respeito da salvação que está em Cristo, que é um assunto maravilhoso de falar, de compartilhar. O Senhor guiou para que ele advertisse a igreja sobre os falsos mestres. Eu também, Senhor, tinha o desejo nessa noite de falar da salvação maravilhosa que o Senhor proporcionou a nós. De falar do sacrifício de Cristo, que é belíssimo, uma belíssima demonstração de amor para cada um de nós. Mas também foi movido pela tua palavra a falar dos falsos mestres, a falar do quanto estamos cercados de falsos ensinamentos. Senhor, eu venho te pedir, livra a tua igreja, livra os teus filhos, livra, Senhor, cada um dos teus eleitos, livra-os de serem enredados, de serem convencidos, de serem tragados por mentiras que às vezes são belas, mentiras que são atraentes, mentiras que às vezes nos fazem pensar que nós somos os errados e eles são os certos. Livra-nos, Senhor, livra a tua igreja. Precisamos do teu Espírito, precisamos, Senhor, do teu mover na nossa vida, precisamos, Senhor, ser guiados por ti e unicamente por ti, Senhor. Capacita cada um dos líderes dessa igreja, continua capacitando o pastor Gilson, capacita a mim, capacita o pastor Yuri, capacita cada professor de escola bíblica, capacita cada professor de CETEB, cada professor de panorama bíblico. Senhor, capacita os homens e mulheres dessa igreja no conhecimento da tua palavra, capacita essa igreja, Senhor, para resistir às mentiras do diabo, que às vezes são proferidas utilizando a tua palavra. Capacita cada membro dessa igreja, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais letrado ao mais iletrado. Senhor, que todos nessa igreja estejam aptos para manusear a tua palavra, para compartilhar a tua verdade, para resistir e reconhecer as mentiras que são proferidas por pessoas que parecem santas, por pessoas que parecem cultas na palavra, por pessoas que parecem ter piedade, mas que na verdade são rochas submersas, que na verdade são pessoas ímpias, cuja condenação já está determinada desde outros tempos. Livra a tua igreja, Senhor, livra a tua igreja. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor também nos leve em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal, seja o mal físico, seja o mal que ataca a nossa mente. Livra-nos, Senhor, protege-nos, leva-nos em paz para os nossos lares. Senhor, que os caminhos estejam livres, que não haja alagamentos, que não haja nada que interrompa o nosso trânsito, o nosso fluxo até a nossa casa. Eu te peço mais uma vez para aqueles que tiveram seus lares atingidos, Senhor. Usa pessoas, que a tua providência chegue até elas, que elas sejam socorridas nas suas necessidades. Se houver alguém entre nós aqui, nessa igreja, nesse corpo, que foi atingido e que precisa, Senhor, que o Senhor nos dê meios de ajudar, que o Senhor nos dê meio de socorrer. É o nosso desejo. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.